E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Eric João e sejam bem-vindos ao Carnoficina, um canal voltado totalmente para o mundo do horror. E no vídeo de hoje a gente vai explorar aí os melhores filmes dos anos 60. Sim, a gente fez uma seleção aí de 10 melhores filmes aí dos anos 60. Infelizmente eu não pude colocar mais que isso pro vídeo não ficar enfadonho, tá? Mas posso dizer aí que nas próximas semanas a gente vai fazer seleções de cada década. Então na próxima semana vai ser os melhores filmes dos anos 70 até chegar aos dias de hoje, tá bom? Mas antes do vídeo começar, deixa aquele like aí, se inscreva no canal, se você for novo por aqui, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então bora pra vinheta. Pra começar a nossa lista, é claro que não podia faltar ele, tá? Um dos maiores clássicos aí dos anos 60 e talvez uma das maiores referências que a gente tem no horror hoje em dia. Estou falando de Psicose, do Alfred Hitchcock, de 1960. O longa conta a história de Marion Crane, que rouba a firma que trabalha e que foge para recomeçar sua vida. Uma tempestade a faz parar no hotel à beira da estrada, onde é recebida pelo estranho e porém afável Norman Bates, que cuida do lugar. Quando Marion desaparece, sua irmã e o amante decidem investigar. Bom, esse filme dispensa comentários e é uma das maiores referências que a gente tem hoje aí dentro dos cenários de filme thriller e horror. Quem nunca viu a famosa cena do banheiro com a incrível atriz Janet Leigh ao som da trilha sonora do musicista Bernard Herrmann, que marcou todo o cenário cinematográfico e trouxe uma nova onda de filmes que focava mais na construção do clímax e também dos efeitos sonoros. Psicose com certeza merece estar nessa lista, apesar de não ser o meu filme favorito aí do Hitchcock. É um bom exemplar do gênero, é um clássico, né, que influenciou muito aí o nosso cenário. E só uma curiosidade é que a atriz Janet Leigh é mãe da Jamie Lee Curtis. Pra quem não conhece aí, é a atriz por trás da personagem Laurie Strode, da franquia Halloween. E ela na época foi até considerada a rainha do grito e acabou passando a coroa pra filha. E outro filme marcante dos anos 60, que foi lançado em 1961, se chama Os Inocentes, que é baseada aí na famosa novela do Henry James, A Volta do Parafuso. O longa conta a história de uma babá, que é contratada para cuidar de dois irmãos, que moram em uma mansão em que ficaram órfãos por circunstâncias misteriosas. Com o passar do tempo, a babá acredita que existe alguma coisa escondida nas trevas da mansão. E a jovem babá não sabe se terá forças para enfrentar esse perigo oculto na face das crianças inocentes, que parecem inocentes demais para cometer qualquer tipo de mal. Esse filme com certeza é uma das melhores pérolas aí dos anos 60 e quem sabe de todos os tempos. Sério, quem for assistir hoje nem vai se atentar que é um filme antigo, porque ele é um filme extremamente atual, ele é um filme extremamente megalomaníaco, tá? É muito bem feito, todo o cenário do filme é perfeito, direção de arte, fotografia, trilha sonora, além da incrível atuação da Deborah Kerr, que está fenomenal. Pra mim, assim, de longe, disparado, é a melhor adaptação da Volta do Parafuso que já foi feita num filme. Inclusive tem uma cena até hoje que me dá um baita cagaço, é uma cena bem simples aí, não vou dar spoiler pra vocês, tá? Mas uma curiosidade é que essa próxima temporada aí da Maldição da Residência Hill, que vai se chamar Maldição da Mansão Bly, dirigido e escrito aí pelo Mike Flanagan, vai ser inspirada nessa história. Estou torcendo aí porque eu curti muito a primeira temporada da Maldição da Residência Hill, e eu sou um grande fã do Mike Flanagan, eu tenho certeza que ele vai fazer um ótimo trabalho, mas vamos ver aí se vai chegar à altura desse filme. E o terceiro filme da nossa lista talvez é um dos meus favoritos aí de toda a vida. Sério, eu tenho muito carinho por esse filme, foi uma grande surpresa quando eu assisti. Pra mim, ele é extremamente subestimado e ele talvez seja uma das maiores influências do cenário do horror que a gente conhece hoje em dia, tá? Eu tô falando do Parque Macabro de 1962. O longa conta a história de Mary, que após sofrer um acidente de carro, começa a ser perseguida pela figura de um homem e coisas bizarras começam a acontecer. Mary aos poucos vai perdendo contato com a realidade sem saber o que é real, sobrenatural ou fruto da sua imaginação. Quando eu digo que esse filme é uma das principais referências que a gente tem hoje do horror, eu não tô brincando, tá? Assim como Os Inocentes é um filme extremamente atual, quando eu assisti na época eu até fiquei assim de caramba, como que isso foi feito na época, que ideia visionária, tá? Esse diretor aí que fez esse filme, se não me engano, o nome dele é Roger. Ele infelizmente só teve esse filme aí bem sucedido, tá? Bem sucedido hoje, porque na época ele foi super esnobado e hoje ele é considerado um clássico aí pelos cults e tudo mais.
mas é um filme que influenciou muito, sendo que até o próprio Romero aí utilizou cenas desse filme para fazer o clássico A Noite dos Mortos-Vivos, e ele serviu de inspiração aí para outros filmes também, como Iluminado, até mesmo Sexto Sentido, tá? Pânico, Scream, eu já vi muitas coisas influenciadas por esse filme. Então, se você ainda não conferiu, assista, porque esse filme realmente vai te causar um impacto aí. Fora que esse filme é extremamente climático, ele tem uma aura bem pesada e ele consegue ser assustador, apesar de ser um filme antigo. Ele tem momentos assim bem bizarros e que me causaram assim um frio na espinha. Então, com certeza eu recomendo para assistir. O próximo filme da nossa lista é um horror gótico de 1963 e tem tudo o que um filme de terror precisa, além da direção incrível do Mario Bava. E eu tô falando do filme O Chicote e o Corpo. Um longa ambientado no século XIX, conta a história de um nobre sádico que aterroriza os membros da sua família. Ele é encontrado morto, mas seu fantasma retorna para assombrar os residentes do seu castelo. Esse filme é aquele clássico horror atmosférico que tem vários elementos góticos aí, como existia na época. Aqui a gente vai encontrar um castelo, muitas velas, muita escuridão, ventos batendo na porta, além da fotografia incrível, até arrisco dizer aí, com certeza a melhor fotografia de um filme do Mario Bava, além de ser uma história super interessante por abordar aí o sadomasoquismo e prazeres além da morte, que é algo aí que era tratado como tabu na época. E continuando a nossa lista também de 63, a gente tem o filme O Castelo Assombrado, que tem um grande elenco e eu acho um filme bem divertido. O longa narra a história de um feiticeiro queimado vivo há mais de 100 anos, que continua assustando habitantes da pequena aldeia. Logo após a chegada de Charles Ward, começa a acontecer estranhas mortes pelo fogo, e o bondoso Charles é muito parecido com o maldoso feiticeiro. Esse filme é outro ótimo exemplar aí do horror gótico. Na real, nos anos 60 tinha muito disso, dessa construção gótica através dos filmes, porque eles trabalhavam muito com a ambientação, né, com o cenário e com as atuações. Falando em atuações, esse filme aí você vai encontrar o Vincent Price, que ele é lendário aí no horror gótico, quem é fã sabe disso. Tem também o Lon Chaney Jr., que é o filho aí do Lon Chaney, que era considerado aí o homem das mil faces em Hollywood. E é um bom exemplar do gênero, tem cenas bem bizarras, é um filme bem climático. É muito divertido de assistir, fora que a maquiagem prática desse filme é muito legal pra época. Então assistam porque é um ótimo entretenimento. Indo agora para o ano de 64, a gente tem um filme aí, um horror nacional. Sim, a gente tem horror nacional nessa lista. E eu tô falando do filme A Meia-Noite Levaria a Sua Alma, dirigido e roteirizado e também atuado pelo José Mojica, mais conhecido como Zé do Caixão. O filme conta a história do cruel e sádico coveiro Josefé Satanás, conhecido como Zé do Caixão, e é temido e odiado pelos moradores de uma cidadezinha no interior. Ele é obcecado por gerar o filho perfeito, que possa dar-lhe a continuidade do seu sangue, mas sua esposa não pode engravidar e ele acredita que a namorada do seu amigo seja a mulher ideal que ele procura. Após ser violentada por Zé, a moça jura cometer suicídio para retornar dos mortos e levar a alma daqueles que a desgraçou. Então, antes de falar desse filme, a gente precisa dar os devidos créditos aí pro Zé do Caixão. Ele fez esse filme aí com baixíssimo orçamento, com quase nada, né, de orçamento, além que foi um marco no cenário cinematográfico, não só pela questão de ser um filme de horror, e sim por ser bastante transgressor também, porque ele foi feito em uma época onde o Brasil tinha bastante repressão aí por conta do catolicismo. Outro ponto aí é que o filme é bastante climático, apesar de ser um filme de baixo orçamento, ele tem um roteiro e uma direção muito sensível, que é inspirada claramente aí no expressionismo. É um filme bastante intrigante, tá, de assistir. Então quem for conferir hoje, veja de mente aberta, porque querendo ou não é um filme aí de baixo orçamento, feito nos anos 60. Então com certeza não vai ser uma super produção ou algo do tipo, mas é um filme que marcou bastante a época, foi muito cultuado lá fora. Aqui no Brasil já foi o contrário, assim como o Parque Macabro, ele infelizmente foi esnobado aí. Então assistam, tirem suas próprias conclusões. Eu acho que é quase obrigatório para todo fã de horror assistir esse filme, até mesmo para ter uma ideia sobre o horror nacional. E no mesmo ano, agora saindo pro Brasil e indo diretamente pro Japão, a gente tem aí um grande clássico do cinema oriental, e eu tô falando de Onibaba, a Mulher Demônio. Século XIV, Japão. Esperando o filho que está na guerra, uma mulher e sua nora sobrevivem em uma aldeia através de tocaias que armam para alguns soldados, matando-os e vendendo seus pertences. Com a morte do seu filho, a mãe põe em prática um plano diabólico para manter a companhia de sua nora. Esse é outro filme que quem for conferir hoje não vai perceber que é um filme antigo, porque ele tem uma proposta bastante atual.
É um filme muito perfeito na questão da fotografia, sério, a estética dele é belíssima. Tem um jogo de iluminação, assim, que foi feito na época que eu acho muito inteligente. Fora que é um filme que fala muito sobre a fome e a guerra aí no período feudal do Japão. As atuações dispensam comentários, a atriz que faz a sogra, que eu não vou saber pronunciar o nome, perdão, ela é sensacional em cena, tá? É um filme que tem uma dramaticidade muito grande, ele na verdade é um horror psicológico, então vale muito a pena conferir, porque eu acho que muita gente que for assistir vai se apaixonar por esse longa. E pulando para o ano de 1966, temos aí o filme mais amaldiçoado da história, pelo menos ele é considerado o mais amaldiçoado, e eu tô falando de Incubus. O longa conta a história de uma estranha ilha habitada por espíritos e demônios, onde um jovem soldado luta contra as forças do mal. Acontece que um demônio, encarnado na figura de uma mulher nova e bonita, sente-se apaixonado pelo soldado e a irmã mais velha da jovem, também um demônio com raiva da relação, convoca as forças do poder maligno do irmão primogênito, um demônio ainda mais feroz que irá tentar destruir essa relação. Esse também tá gabaritado aí na minha lista de filmes favoritos. Ele é um filme aí que me surpreendeu bastante, principalmente pelo contexto satanista, tá? Ele é um filme que tem uma aura bem pesada. Uma curiosidade é que eles criaram um próprio dialeto, criaram uma própria língua aí pra poder fazer esse filme. Muitos dizem que essa língua foi criada por motivos de ocultismo, porque as pessoas que assistiriam ele, que entenderia, né, sobre aquela doutrinação, entenderia a conotação do filme. Mas enfim, apesar disso, o filme tem uma estética muito bonita, além de ser extremamente bizarro. Um exemplo é que tem cenas que me deixaram bem desconfortável, cenas simples envolvendo um bode, que inclusive a bruxa pegou bastante referência desse filme. Quando vocês conferirem, isso vai ficar bem claro, e o fato de ser o filme mais amaldiçoado da história é que diversas pessoas do elenco morreram, principalmente de suicídio, e que por conta de um incêndio todas as cópias deles foram queimadas. Então como que eu assisti? É que na internet tem aí uma cópia de baixíssima qualidade que dá pra assistir o filme, tá? Não tem uma qualidade tão interessante, mas dá pra conferir sim, e com certeza merece ser visto, mas quando vocês assistirem, presta bastante atenção na aura e no clímax que esse filme constrói, é extremamente pesado e mórbido. Então com certeza eu recomendo pra vocês, porque é um terrorzão de primeira. E o penúltimo filme da nossa lista é um longa lá de 68, no final aí dos anos 60. É um filme assim que eu relutei bastante colocar nessa lista, tá? Por conta do diretor. Eu sei que a gente tem que tentar separar, só que eu não consigo. Mas é inevitável que esse filme é um grande clássico, tá? E é claro que eu tô falando de O Bebê de Rosemary, e a gente vai falar dele agora. Rosemary e seu marido mudam para um apartamento em Nova York, onde passam a conhecer um casal de idosos que mora logo ao lado. Esse casal possui modos estranhos de agir. Eles logo invadem a privacidade de Rosemary, de forma que começa a incomodá-la. Há algo por trás disso tudo, e Rosemary, grávida, começa a desconfiar das pessoas, querendo proteger seu futuro filho. Separando o pessoal do diretor com o profissional, O Bebê de Rosemary é um exemplar perfeito aí do horror psicológico, tá? É um filme muito bem feito, é um filme muito climático, ele tem uma tensão crescente aí, ele é um filme que te leva até a personagem, te faz ficar bastante sufocado com tudo aquilo que tá acontecendo, inclusive uma ressalva aí pra Mia Farrow, que faz a Rosemary, que a atuação dela é extremamente incrível nesse filme, tá? Além do filme ser bastante transgressor pra época por abordar questões como machismo e até mesmo fanatismo religioso. Então é inevitável que é um grande exemplar do gênero, marcou muito uma época e merece sim ser assistido. E o último filme da nossa lista também é de 68, é o grande marco aí, principalmente na construção do que conhecemos de zumbis hoje em dia. E estou falando de A Noite dos Mortos-Vivos. O filme conta a história de um grupo de sobreviventes que ficam isolados em uma casa de fazenda, enquanto o exército de zumbis comedores de carne humana paira sobre suas portas. Esse filme é absurdamente incrível, primeiro porque ele trouxe algo novo pro gênero. Até então os zumbis eram apenas inumanos. Para quem não sabe o que são zumbis inumanos, eram aqueles zumbis invocados através de necromânticos ou até mesmo rituais. Então George Romero trouxe isso para algo mais biológico, algo mais real. Outro ponto positivo é que ele trouxe um protagonista preto justamente numa época em que os Estados Unidos estava vivendo uma verdadeira guerra com a população preta por conta de racismo e tudo mais. Então isso foi um grande marco. Com certeza esse filme merece muito estar nessa lista. É um marco no cinema do horror e merece todos os méritos possíveis.
Bom, galera, é isso. Espero de verdade que vocês tenham curtido o vídeo. Eu sei que ficou faltando um monte de filme aqui, mas não seja por isso. Eu vou deixar aí nas informações uma listinha do Filmou que eu fiz com os melhores filmes de terror dos anos 60, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreva aí no canal, quem for novo por aqui. Só lembrando que semana que vem vai ser a lista dos anos 70, tá? Os melhores filmes dos anos 70, tá bom? Então se inscreve aí no canal pra você ficar por dentro de tudo. E até a próxima.